Klein, você disse há pouco que já houve várias formas de flexibilização do trabalho no Brasil e nenhuma delas gerou emprego. Não houve nenhuma evidência empírica de que isso gere emprego. Isso ocorreu muito nos anos 90. Ou seja, essa conversa de flexibilizar a legislação para gerar mais emprego é uma mentira requentada. Exatamente, é uma falácia. E a gente pode falar isso, que quem defende que flexibilização querer emprego está fazendo uma profissão de fé. Está defendendo uma posição ideológica, porque as experiências empíricas nacionais e internacionais, inclusive com vários estudos, mostram que não dá para estabelecer nenhuma correlação entre gerar empregos a partir de um processo de flexibilização das regras de contratação e da redução do custo expedida. Por exemplo, um estudo da OIT com 63 países, feito em 2015, mostrou que os países que ampliaram o direito foram os que mais criaram emprego. E os países que reduziram o direito foram os que eliminaram mais empregos. Então, o resultado foi o contrário. E outro estudo feito em 2016, também com 110 países, mostrou o mesmo resultado, dizendo, ó, não existe nenhuma evidência empírica, nenhuma comprovação estatística significativa de que haja uma correlação entre flexibilização e criar emprego. No caso nosso brasileiro, isso também ficou muito evidente. Nos anos 90, se adotou o contrato parcial, o contrato temporário, o contrato por prazo determinado, menos radicais, é verdade, do que os contratos que estão sendo defendidos nesse momento na reforma trabalhista, que são mais radicais. Mas esses contratos mostraram, pela experiência brasileira dos anos 2000, que não tiveram grande incidência. Ou seja, cresceu fortemente o emprego de 2004 a 2014 e a modalidade de contratação que mais cresceu foi o contratado por prazo indeterminado. Portanto, dá para afirmar, dizendo, ó, os estudos empíricos, as pesquisas mostram claramente de que não tem relação entre flexibilizar e criar emprego. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso não se sustenta nos estudos empíricos e nas pesquisas que nós realizamos. E quanto mais contratos precários de trabalho ou ausência deles, pior para a previdência pública e universal, não é? Exatamente. A possibilidade, o estímulo aos contratos temporários, o contrato intermitente, o contrato parcial, ou seja, que nós chamamos ainda contratos atípicos, os estímulos tendem a desestruturar o mercado de trabalho, ou seja, tende a criar tipo de ocupações muito mais precárias, flexíveis e que vão ser interrompidas constantemente, submetendo os trabalhadores a rodar constantemente, porque elas não vão ter emprego fixo. E a partir do momento que se submete os trabalhadores, quando submete o mercado de trabalho a essa dinâmica, que é uma dinâmica que não cria emprego, como eu falava anteriormente, obviamente isso vai fragilizar as fontes de financiamento da Seguridade Social, em especial. Ou seja, vai ter menos trabalhadores contribuindo e os trabalhadores vão estar contribuindo com valor menor do que contribui hoje. Então, ou seja, a reforma trabalhista ela é contraproducente naquilo que busca resolver com a reforma da Previdência. É uma contradição colocada. Ou seja, na nossa perspectiva, os estudos já indicam isso, caso essa reforma venha ser aprovada, as fontes atuais de financiamento da Previdência estão comprometidas, ou seja, não tem possibilidade de previdência futura com a reforma trabalhista e as fontes de financiamento nos termos atuais. Portanto, isso tem um efeito desestruturador para o futuro das pessoas muito grande, muito grande. E esse efeito desestruturador deixa todos nós perplexos, indignados, porque sabemos que é um futuro que nos espera nada animador. Por isso, tudo também, em relação a isso, é um retrocesso, porque você está fragilizando a possibilidade das pessoas ter proteção social. Isso foi uma conquista do século XX,
a ideia de que as pessoas não precisam trabalhar sob qualquer condição, quando elas estão doentes, quando elas já ficam mais idosas, o Estado, a sociedade ligaria de recursos para poder continuar vivendo. Agora, o que você está colocando? Dizendo, ó, não, você sempre tem que se submeter a trabalhar sob qualquer condição naquilo que o capital oferece, ou seja, com baixos salários, contratos precários e jornadas extremamente flexíveis. Por isso que nós estamos bastante assustados também com esse efeito indireto da reforma trabalhista sobre os fundos públicos, sobre o financiamento do Estado, sobre o financiamento da Seguridade Social.